Eu e o Bispo G temos a missão de falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? É um desafio. E são muitas aulas, né, Bispo G? Porque a gente está tratando cidade por cidade, está esmiuçando, né, cada aula. Então é bastante coisa. Nós estamos ainda na primeira viagem missionária, começando a primeira viagem missionária. Falamos bastante nas últimas aulas sobre a importância de Antioquia, né, a base missionária. Eu quero mostrar para você um mapa agora, que é exatamente a jornada do apóstolo Paulo. Nós falamos isso na última aula, que ele estava a caminho de Damasco, se converteu no caminho, teve um encontro com Jesus. De Damasco ele pregou, foi para o deserto, depois para Jerusalém. Jerusalém, lembramos ali em azul, ali embaixo na tela, que ele não foi bem recebido por alguns, perseguido por helenistas. Decidiu ir para Tarso, lá no norte agora, né? Tarso, que fica ao sul da Turquia, na época se chamava Ásia Menor. Ficou bastante tempo em Tarso, viu, gente? Tem gente que fala que foram 8 anos, outros falam que foram 11 anos, mas ele ficou bastante tempo em Tarso. Em Tarso ele foi resgatado por Barnabé. Barnabé estava em Antioquia, decide ir para Tarso para buscar Saulo ainda, né? Chamado de Saulo ainda, andou aí uns 200 quilômetros, hein? Para que ele pudesse ali estar com Barnabé, trabalhando no início das igrejas fora de Jerusalém, já nas regiões gentílicas, né? A palavra gentil é a palavra estrangeiro, ou seja, regiões que não tinham tantos judeus, eram mais estrangeiros. Com certeza, Bispo G, eu imagino que Barnabé trouxe Saulo de Tarso também, não apenas para ser participante, pelo propósito, pelo ministério de Paulo, mas porque Paulo era um cara estratégico. Mas sem dúvida, ele era a pessoa assim, fundamental para essa caminhada e para que pudesse ser, vamos dizer, a proliferação do evangelho de uma forma muito mais rápida, né? Pela condição cultural, sabedoria, conhecimento da palavra e principalmente, ele conhecia o lado errado, que ele foi antes muito religioso, ele era um fariseu radical, então ele sabia lidar, argumentar, porque ele fora antes, né? Esses judeus que moravam em outras cidades gregas, romanas, eles também eram mais cultos, né, Bispo G? Eles tinham esse contato com as culturas assim mais avançadas da época e também acabavam ficando mais cultos, né? Se desenvolvendo mais eruditos, estudavam mais. Então também eram judeus diferenciados. E o apóstolo Paulo era um cara muito preparado para tratar todos esses públicos e por isso que ele teve sucesso nas suas viagens, implantando inúmeras igrejas na região da Turquia, que seria a Ásia Menor, e também na Europa, certo? Bom, vamos ler Atos capítulo 13, é o capítulo que nós estamos aí destrinchando, não acaba nessa aula, ainda a próxima aula vamos falar de Atos 13. Eu quero começar lendo o versículo 4, vamos lá? Diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, que era um porto em Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Ok? Vários elementos, hein, Bispo G, nesse início de texto. Bom, foram enviados pelo Espírito Santo, sob o envio também da Igreja Apostólica, apóstolos constituídos com a missão de evangelizar e fundamentar igrejas em inúmeras cidades. Chegaram a Seleucia, eu quero que você veja aí o mapa. Então eles saíram de Antioquia, eles desceram para Seleucia, que é um porto. Tá? Então tem um rio que liga Antioquia a Seleucia. Desse porto eles foram até Salamina, que é um dos principais portos do Chipre. Ali evangelizaram também e depois a pé foram até Pafos. A ilha de Chipre é uma ilha muito importante no Mediterrâneo e ilha muito conhecida por Barnabé. Barnabé era natural de Chipre. Ele era judeu da tribo de Levi, mas ele era dessa terra. Inclusive, ele vendeu um terreno ali
e entregou como oferta, está isso em Atos 4,36. Então era um homem que dominava muito Chipre, então provavelmente ele disse, gente, vamos primeiro para Chipre porque eu conheço o povo de lá, conheço as cidades, conheço tudo ali, então eu já tenho essa vantagem cultural. Legal. Aí nós vemos também no texto que havia um personagem que os auxiliava, que fez parte do início dessa viagem. Logo ele vai desistir, na próxima aula nós vamos falar disso. Quem é João Marcos, Bispo G? João Marcos, sobrinho de Barnabé, e alguém que vai se tornar muito importante, né? Algumas pessoas atribuem que seja ele, aquele jovem que quando vieram prender Jesus, saiu correndo desnudo, que ele estava só com uma coberta, muitos atribuem que seria ele. Então alguém que de uma certa forma também foi testemunha de caminhando com Jesus e até de ter visto o momento da sua prisão e obviamente seu sacrifício. Então atribui ser ele e que vai ser muito importante no futuro. Isso é uma tradição, né? E realmente vai ser muito importante. Inclusive é o possível escritor do Evangelho de Marcos, né? O primeiro evangelho, hein? Primeiro evangelho, né? O evangelho em que depois Mateus e Lucas acabam até se baseando mesmo, a gente vê, né? Um pouquinho, né? Muito bem, mas isso aí é outro papo. Isso. Certo? Bispo G, nós vamos falar hoje sobre denunciar falsos profetas. Faz parte do evangelho enfrentar pessoas que se dizem do evangelho e não são, que usam a palavra de Deus, que falam que são deuses, que falam que são messias, tem todo tipo de loucura na história da humanidade. Tá? Inclusive religiões, muitas religiões que são verdadeiras heresias e são muito populares, infelizmente, manipulando muitas pessoas. O versículo 6 nós falamos de um mágico chamado Bar Jesus. E aí a pergunta, poderia um judeu ser mágico? Tem magia no judaísmo? Que história de doido é essa? É verdade, é bem engraçado isso, é meio, até vamos dizer assim, meio antítese, né, daquilo que um judeu deve ser, né? Porque se a gente percebe Deuteronômio, os livros da lei, elas falam radicalmente contra isso. Mas o que ocorre é que há um ramo do judaísmo chamado Cabalá, né? No hebraico, mas que já mais romanizado é o termo Cabala. E que ele tem esse lado do oculto. Então entra muita numerologia, entra aquele lado esotérico. E, obviamente, esse surgimento, ele é baseado naquilo que é a curiosidade das pessoas ao redor. Porque todo ser é meio místico. Não adianta, todo ser é meio místico. Então esse homem, ele se aproxima, ele conhece bem o judaísmo e conhece esse lado da cabala. Então ele traz assim, entre aspas, um colorido, né, para que as pessoas se aproximem, principalmente aqueles que tinham uma condição financeira maior. E a gente percebe que isso é uma prática no mundo inteiro, né? Que geralmente aqueles que se voltam para o lado esotérico, eles procuram determinados lugares onde existem pessoas mais ricas que precisam até de um suporte pelo fato dessas pessoas ricas serem muito ocupadas. Elas precisam, muitas vezes, entre aspas, de um mentor, de alguém que as acompanhe. Um guru. Um guru, palavra perfeita, o guru. E esse homem, né, esse Bar Jesus, filho de Jesus ou filho de Josué, ele tem essa prática. Então a gente percebe que se aproxima, Chipre, local muito rico, é um comércio tremendo pelo fato de estar ali no meio, né, do mar Mediterrâneo, ali várias áreas ali de desenvolvimento. Então o que ocorre? Os judeus eram muito ricos ali também. Então eles eram muito ricos, se envolviam com a cultura da época também rica, então o cara aproveitou a brecha e usou esse lado de ser um mágico mesmo, e mesmo sendo judeu. O texto já mostra uma das suas vítimas. Né? O versículo 7 fala assim, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas. Elimas é o nome, né, do Bar Jesus, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, enquanto Paulo e Barnabé estavam ali ministrando a palavra
E o procônsul ficou impressionado com a autoridade de Paulo, de Barnabé, a eloquência, como eles estavam falando de Jesus e que tudo para ele começou a fazer sentido. A Bíblia já começa falando que ele era um homem inteligente, um homem que já tinha um discernimento e um homem que, se antes estava ligado ao mágico, era um homem também místico, um homem que queria entender o mundo espiritual. Aliás, Bispo G, tem muita gente que cai nessas ciladas de heresia, essas coisas esotéricas, tudo mais, querendo entender o mundo espiritual. Verdade. Elas querem entender, elas pensam já assim, existe alguma coisa a mais do que apenas o terreno. Ainda mais elas têm muito poder terreno, ela fala, existe uma coisa a mais do que o terreno, não é possível, existe um mundo espiritual, alguma coisa espiritual, e o inimigo astuto coloca exatamente figuras como essa, para trazer esse misticismo e aí, obviamente, falsos profetas, manipulação, engano. Aliás, duas figuras que estão desde o início dos tempos e que terão todo o poder na grande tribulação, e nós estaremos fora daqui, graças a Deus, é o anticristo e o falso profeta. A figura de manipulação, o espírito do erro e do engano, que vai manipular toda a humanidade, vai dominar a humanidade, mas que age desde o início dos tempos. Guarde isso, já age. Através das religiões, através dos misticismos, folclores, culturas e assim por diante. Ele grudou num cara estratégico demais, não só rico, cara que tinha poder, que era o procônsul Sérgio Paulo. Quem é esse cara, Bispo G? Bom, o procônsul, ele era a maior autoridade que tinha numa província romana. Então, a província de Chipre, ele era o governador, praticamente, de toda aquela região. E um lado também, até por ser um procônsul romano, nós sabemos que o romano também era bem místico, né? Então, ele tem aquela origem mística, né? Sim. Que a gente sabe que vem também do grego, tudo assim. Verdade. Então, isso era um facilitador para que essas pessoas, com a intenção de buscar para si valores, e aí Paulo chega e começa a ministrar o verdadeiro evangelho. Obviamente não com o interesse que havia por parte de Elimasse, né? Era o interesse totalmente diferente, que era a verdadeira salvação, aquilo que a gente sabe. E para também, obviamente, um homem no nível dele, levar o evangelho para pessoas como ele, que esse é um objetivo, né? Então aquela ideia muitas vezes de que o evangelho deve ser só para as pessoas humildes, o evangelho é para todos. Mas como isso é sério, Bispo G? Como isso é sério? Eu vejo muitos, jovens até, que, como é lindo pregar só para pobres. Jesus ordenou de pregar para os pobres, levar inclusive o alimento, o suprimento, mas os ricos também. Aliás, Jesus andou com muitas pessoas ricas e pessoas que até o abençoavam. Agora, e muitas vezes tem gente, isso também é um tipo de falsa profecia velada, né? Que vai lá pregar para pessoas pobres, porque é bonito a fotinha e falar, olha, eu estou fazendo o verdadeiro evangelho. Como se pregar para pobre ou em lugares muito pobres, só isso é o verdadeiro evangelho. Então eu já falo para você, toma cuidado com esse tipo de discurso. É verdade. Tá? Toma cuidado. Porque eu sou responsável hoje pelo trabalho da Renascer na África. Na África, então. Tá? E então eu tenho bastante propriedade para falar sobre o assunto. Esse tipo de discurso é um absurdo. É claro, pregar faz parte do verdadeiro evangelho, mas para todos. Verdade. Né? Então, antes de levar até suprimento, nós temos um trabalho da igreja fenomenal, de educação infantil lá, levamos alimento, levamos suprimento, atendemos assim comunidades, por exemplo, em Luanda, muito pobres. Estamos atuando no São Pedro, que é muito pobre, o 30, tá? E onde a igreja está também são lugares pobres. Enfim, mas eu não posso dizer que somente isso é o verdadeiro evangelho. Tá? Tanto que lá na igreja de Angola, pessoas que frequentam a igreja são ricas. Tem pessoas ricas, pessoas que fazem parte de todas as nossas atividades, tem diretores de banco, tem pessoas também diferenciadas, não somente pobres. Então isso é um discurso perigosíssimo.
Todo mundo precisa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todo mundo, rico, pobre, se é homossexual, se é heterossexual, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, não importa. Todos têm que ser evangelizados. Para todos nós temos que falar do amor de Jesus. E o apóstolo Paulo está falando com todos. E aconteceu a graça de um homem poderoso e rico como esse procônsul estar ali ouvindo. E quando Elimas ou Bar Jesus percebeu que o cara estava se inclinando, se convertendo, começou, alguma coisa ele fez ali. Vai mexer com a boquinha dele, né? Alguma coisa aconteceu. Começou a falar, não, esses caras estão enganados, não vai nessa não. E não, aqui que é comigo, eu sou teu guru, eu tenho a mágica, eu tenho o poder e tal. Agora, o apóstolo Paulo não deixou barato não. E isso é algo importante da igreja, denunciar manipulações, repreender manipulações. E foi forte, hein? Vamos ler? Vamos ler versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos em Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Então não foi para sempre, foi por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Para quem entendeu é o seguinte, na hora que ele ficou cego, ele começou a... meu Deus, o que está acontecendo? Andar roda é isso, né? Fica de um lado e para o outro. O procônsul, né, vendo aquilo, falou, nossa, o que está acontecendo? Esses homens têm poder para determinar que um outro fique cego. Que coisa é essa? E aí, Bispo G, isso aí foi uma punição? Então, aí é que entra, né? Porque às vezes as pessoas, elas acham que Deus é um vovô de barba branca lá em cima, né? E não é essa a realidade. Papai Noel, praticamente, né? O Papai Noel. Então, mas a realidade não é essa. A realidade é que o nosso Deus é um Deus zeloso do bem. E que também ele nunca vai estar de acordo, ou, entre aspas, ser misericordioso com pessoas que querem realizar o mal. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala, ó filho do diabo, pelo Espírito ele fala. Então, ele cheio do Espírito, ele tem o quê? Dentro de si, ele tem uma revolta contra a malignidade que aquele homem praticava, que obviamente ali se aproximando do procônsul, mas quanto mal ele não causava ao redor, pessoas e assim por diante. Então, veio punição. Agora, o Espírito Santo também pode disciplinar, porque Paulo tinha tido a experiência de ter ficado cego por um tempo. Exato. Disciplinado. Exatamente o que eu acabei de pensar. E a realidade é que ele foi disciplinado, né? Agora, até um dado, Dani, nisso aí, Bispo Dani, porque o Senhor falou para ele, ele próprio fala, Paulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Porque Paulo estava cego, caiu do cavalo. E o que é recalcitrar contra os aguilhões? É o cavalo que escoiceia contra o arado, né? Tem uma ponta do arado que fica para fora, para não enterrar. E ele se escoiciar contra o arado, aquilo que ele tem que fazer, ele se fere. Sim. Por quê? Paulo, de alguma forma, o Senhor estava falando, Paulo, você precisa mudar, você precisa mudar. Paulo tinha vida com Deus, mas ele preferia a religiosidade do que essa vida com o Espírito Santo. Mas uma hora, o Senhor falou, vou ter que disciplinar esse cara. E disciplinou. Agora o outro não, o outro foi castigo mesmo, porque era um endemoniado que não queria acordo. É difícil não pensar no fato de Saulo, ainda Saulo, né? Não ter ficado impactado com a postura de Estevão. Né? Ele consentia, claro, estava ali com toda aquela violência, mas ele observar um homem que levando pedrada, liberando perdão sobre as pessoas que estavam fazendo aquilo, né? E falou, estou vendo os céus abertos. Nossa, eu imagino que aquilo de alguma coisa... Falou, peraí, gente,
Acho que ali começou a bagunçar um pouquinho a vida de Saulo, né? Saulo deve pensar, não é possível, alguma coisa, algum mistério tem, isso não é normal. Ele está lutando com uma coisa que não é nas doutrinas que aconteciam, né? De vez em quando vem umas doutrinas malucas no meio dos judeus. Não, esse cara é diferente. Né? Esse cara tem um amor que eu não conheço. Né? Até porque ele era odioso. Impressionante como exatamente Paulo deu o mesmo juízo para ele, mas o mesmo juízo, porque eles eram cegos. É o que a religiosidade faz, é o que a falsa profecia faz, a manipulação religiosa faz. Cegar pessoas inocentes, pessoas que poderiam dar fruto, poderiam se desenvolver, mas que estão ali manipuladas. Agora, Deus enxergou no apóstolo Paulo, ainda Saulo, um grande perfil, um perfil maravilhoso para realizar a obra dele, mas que precisava daquela libertação, precisava ter um encontro com o sol da justiça. E ele era um cara experimentado, sabia que Deus podia cegar. E ele foi, né? Então, até a autoridade dele pelo Espírito Santo foi uma autoridade de fé. Ele sabia que, através do poder da palavra, ele poderia ficar cego. Então, ele foi e usou, né? E foi aquilo mesmo, que um falou apóstolo mesmo. usou, determinou. Impressionante. Incrível. Terminando o versículo 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Tem muita gente que tem um pouquinho de aversão, assim, à palavra doutrina. Ou seja, quer servir a Deus, mas falou a palavra doutrina, disciplina, doutrina, tem que estudar, doutrina, regras. Afinal, bispo G, evangelho é doutrina? Então, o evangelho é doutrina. A palavra doutrina, ela teve uma transformação e às vezes aquilo que é o original no grego, ele tem uma outra expressão. Então, no caso aqui, a palavra doutrina é a palavra didaquê, da onde vem, né, o termo didáscalo, que é o aluno, didática, que é a maneira de você ensinar. Então, nada mais era aqui a forma que o Senhor ensinava. Então, aqui, quando ele comenta que é a forma que o Senhor exercia a doutrina, a didaquê, a maneira que não era uma maneira só de boca, era uma maneira que o Senhor colocava o ensinamento com poder. Então ele ficou surpreso e ele falou, puxa, Paulo é representante desse Deus. Então aí e ele se converte e ele se torna uma pessoa muito importante para o reino. Uma das marcas do ministério de Cristo, além de sinais e tantas coisas, é que ele ministrava com autoridade. E ele falava da forma que as pessoas entendiam. Não é aquela coisa, eu detenho o conhecimento e eu me prevaleço por isso. É impor o poder pelo conhecimento. Não, eu estou compartilhando conhecimento com vocês, da forma que vocês entendam sobre o reino dos céus que eu venho inaugurar. Mas com autoridade. Não apenas falando, é isso, não. É isso, nós temos que posicionar, tem que se converter, tem que se batizar, tem que ir para a igreja. Então, doutrina. Tem que ter organização, tem que ter decência. Inclusive, tem que ter Dani, disciplina. A palavra didaquê, ela é a constituição dos estudos dos primeiros ensinos dos pais apostólicos. É a geração que vem posterior aos apóstolos, os pais apostólicos. Ela chama didaquê. Então, historicamente, ela é muito conhecida. Então, o termo pai apostólico não é de agora. Ele já é desde a época da igreja apostólica, desde a fundamentação dela. Porque a didaquê era a fundamentação daquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Maravilha. Então, doutrina é bênção. Doutrina de Cristo é bênção. Agora, outras doutrinas aí não. Estamos na doutrina de Cristo. É muito importante a educação, a formação, a tua capacitação, para que você possa viver o propósito completo que Deus tem para a tua vida. Amém, Bispo G? Isso, perfeito. Então, bora. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, iniciamos a primeira viagem missionária de Paulo, contando suas realizações na ilha de Chipre. Paulo pregou o evangelho em Pafos e confrontou um falso profeta mágico chamado Bar Jesus. Aprendemos que existem correntes místicas esotéricas no judaísmo há milênios e que Paulo denunciou esta manipulação de demônio. O mágico acabou cego pela palavra de Paulo, juízo contra todo o mal que praticava. E este sinal impactou o procônsul Sérgio Paulo, governador da província, que creu e se converteu.